Queridos irmãos e irmãs, todos nós passamos por momentos de tentação, de provação, de angústia, por N motivos, mas também quando nós somos separados daqueles que nós amamos. Quantas vezes alguém que nós amamos parte, precisa ir, outros partem até mesmo deste mundo já para a glória de Deus, e nós sabemos o quanto isso é custoso para nós. E aí nós precisamos de um pouco de tempo para poder entender este processo, e pouco a pouco nós vamos percebendo que aquele que partiu, ele deixa marcas em nós, deixa marcas profundas, coisas que nos ajudam a enxergar e a interpretar a vida de um modo diferente. Nesses dias, durante todos os dias desta semana, nós estamos vivendo esta tensão do Evangelho, em que Jesus, ele está anunciando a necessidade da sua partida. Os discípulos, eles não compreendem, como não compreendem tantas coisas, mas às vezes, por amor, é necessário que o outro deixe ou que o outro parta, para que possa gerar naquele que permanece uma força nova. É como a mãe que gera o filho dentro de si e que experimenta do filho uma intimidade, uma proximidade, mas que com o passar dos anos ela precisa ir deixando isso. É um deixar que muitas vezes acontece silencioso, mas a verdadeira mãe, justamente porque ela ama, ela entende que ela precisa ir dando passos para trás. E é uma dor, é um corte, mas não é uma separação pela separação, mas é uma separação por amor. Porque a mãe que ama, ela sabe que ela precisa deixar o seu filho partir. Ele precisa voar, ele precisa encontrar os seus caminhos. E só quando ele sente que não tem ninguém que faça por ele, é o momento em que ele assume como protagonista da sua história. E quantas vezes os nossos relacionamentos, eles se perdem, porque nós queremos controlar tudo. Porque a nossa forma de amar ainda é uma forma de fazer ficar, de amarrar a nós, mas não pensando no bem do outro, no crescimento do outro, mas pensando na nossa necessidade, porque nós criamos em nós necessidade dos outros, nós nos apoiamos nos outros, e quando isso acontece, o nosso relacionamento, ele começa a se perder, ele já não produz vida, já não traz felicidade, já não traz alegria. É necessário passar por estes momentos de dor. Nós sabemos do caminho que faz a borboleta. Quando ela está ainda dentro daquele casulo, ela precisa, como lagarta, criar asas, formar as suas asas, mas as suas asas precisam criar força a ponto de romper com aquele casulo. E se ela não é capaz de romper por si só, ela não vai ser capaz de voar. Se alguém tenta ajudar, acaba prejudicando todo o processo de libertação, de transformação na vida daquelas pessoas. Jesus, ele deixa os seus discípulos, e não é porque ele não os ama, não é porque ele não vai ficar, mas é porque ele deseja que os discípulos possam agora crescer e experimentar da sua presença de um modo novo e ainda mais profundo, porque Jesus, ele deseja com que os seus se tornem parecidos com ele, que os seus pouco a pouco possam corresponder à vontade de Deus da mesma forma como ele nos ensinou. Agora, é claro que para aquele que fica é difícil e precisa tempo para processar isso. Isso também acontece conosco. Quantas vezes nós não nos sentimos abandonados, mas não estamos, mas nos sentimos assim.
porque não conseguimos enxergar esta presença do Senhor que nos acompanha de um modo diferente. É como o pai ou a mãe que fica escondidinho para ver aquilo que o filho vai fazer e vai acompanhando os seus passos, vendo os seus movimentos, e faz isso por quê? Porque quer ver o filho crescer, quer ver aquilo que o filho vai fazer, aquilo que ele já é capaz de entender. Os discípulos não entendiam tantas coisas, não entendiam, mas o Espírito Santo que Jesus os dá, é este Espírito Santo que vai aos pouquinhos forjando e formando cada um destes homens, para que eles sejam, se não simplesmente aquilo que eram, mas sejam agora aquilo que é a realização do sonho de Deus, que eles respondam em tudo aquilo que é a vontade de Deus. Agora, meus irmãos, isso é lógico que é um processo, mas é um processo que não tem como nós percorrermos se nós não passarmos pela dor, pelas dificuldades. Este processo de santificação é um processo que custa por quê? Porque exige de nós um recolhimento interior. Quantos de nós rezamos? Rezamos, é verdade, mas ainda rezamos falando tanto. Só nós falamos na nossa oração. E por isso que às vezes nós saímos da nossa oração como quem está cansado, fatigado, porque falou tanto, disse tanto, mas não conseguiu colher, ouvir. Meus irmãos, para que nós possamos crescer neste caminho de santidade, nós precisamos acolher as palavras de Deus. As palavras de Deus, elas são lançadas para nós como sementes que precisam cair no nosso coração, e semente que precisa de um tempo para que ela possa crescer, que ela exige cuidados. Muitos de nós queremos respostas imediatas, nós queremos soluções instantâneas, nós queremos um Deus que responda a todas as nossas necessidades de modo imediato, sem nem mesmo se perguntar se aquilo que nós estamos pedindo é o melhor para nós, sem querer conformar a nossa vontade à vontade de Deus. É um exercício que é custoso, mas precisa este recolhimento interior. E não só o recolhimento, é necessário a mortificação. A mortificação interior dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, mas também uma mortificação exterior das coisas. Ou seja, o que é mortificar? Eu tiro algo de mim, eu faço pequenos sacrifícios, pequenos oferecimentos. Para quê? Para que eu, pouco a pouco, vá me desprendendo desta mentalidade humana para acolher esta mentalidade de Deus, para que Deus vá entrando dentro de mim. Agora pensa, não é de um dia para o outro, é um processo, é um caminhar contínuo, é a necessidade de ler aquela palavra, de recordar aquela palavra durante o dia, de parar alguns instantes, alguns momentos de oração, para que isso vá crescendo em nós, para que a gente possa ir de fato sentindo e percebendo esta presença de Deus que responde a tudo. E muitas vezes a sua resposta para nós é o silêncio. Não é que Deus não responde, mas é que às vezes aquilo que nós estamos querendo, aquilo que nós estamos pedindo é tão fora que Ele nem responde com palavras, mas Ele silencia, para que a gente possa escutar aquilo que nós estamos pedindo. Tem uma historinha muito simples, mas que dizia que um senhor que tinha o seu plantio já estava muito irritado por conta do sol, e reclamou a Deus: Senhor, eu não aguento mais esse sol que acaba com tudo. Tá bom, tira esse sol. E aí o Senhor tira o sol e deixa tudo nublado e chuvoso. E aí o homem reclama porque as coisas não vão para frente, porque não tem sol, porque está tudo muito difícil, e que daquele jeito não dá, e que precisa. E a história é longa, mas para dizer que no final ele se dá conta
de que ele não sabe aquilo que precisa. Ele não sabe. Como nós muitas vezes, nós não sabemos aquilo que nós precisamos. E é por isso que ao invés de sair pedindo 1001 coisas, nós precisamos pedir aquilo que o Senhor, Ele disse que estava disposto a nos dar, o Espírito Santo, que traz para nós o entendimento das coisas. E é por isso que Nossa Senhora tanto nos ajuda, porque embora Nossa Senhora, ela seja uma como nós, exceto no pecado, porque foi privada em honra, do Cristo que geraria e gerou em si, mas ela é como nós, porém ela é cheia do Espírito Santo, porque ela não deu espaço em si para as suas coisas. Nossa Senhora, ela é humilde. Meus irmãos, a humildade é tão difícil de nós encontrarmos. É tão difícil. Aquele que descobriu no seu caminho a humildade, esse é feliz, esse tem alegria. Porque o que é ser humilde? É não estar preocupado com a sua própria imagem. Quantas pessoas dizem, eu fui humilhado, ele não tinha o direito de falar aquilo para mim, eu não podia, etc, etc. Falta humildade. Nós não encontramos Nossa Senhora que está se justificando por conta daquilo que aconteceu. Quantos pensaram mal de Nossa Senhora quando ela apareceu grávida? Todo mundo provavelmente estava lá. E em que momento Nossa Senhora estava fazendo algum tipo de explicação? Nenhum. Ela não fica parada na sua autoimagem. Ela não precisa disso porque ela é humilde. Ela é humilde. Nossa Senhora, ela não tem nada de soberba em si, por isso é tão agradável a Deus. Mas nós quantas vezes insistimos em dizer, eu sei o que eu estou fazendo, quem é você para me dizer aquilo que eu devo fazer? Nossa Senhora não. Nossa Senhora, a sua alegria era fazer a vontade de Deus. Agora, é interessante perceber que Nossa Senhora também não é uma ignorante que simplesmente caminha como se não tivesse sentimentos, como se não. Não. Quando o anjo anuncia que ela seria mãe, o que ela faz? Ela pergunta, porque Nossa Senhora é alguém que raciocina, que pensa, que quer entender, que quer compreender, e não existe nenhum mal em fazer isso, mas ela quer entender aquilo que é a vontade de Deus, e quando a entende, imediatamente responde, corresponde, toma uma decisão, ela diz o seu sim. Nós muitas vezes, meus irmãos, nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós queremos saber aquilo que Ele nos diz, mas nós giramos de um lado para outro. O Senhor já falou, Ele já profetizou, você já sabe, já foi dito e redito, e você continua fazendo tudo o contrário. E por isso que depois vive na lamentação, vive na tristeza. Mas é a tristeza não daquele que perde Deus, mas é a tristeza daquele que se confiou a si mesmo e que buscou a alegria em si mesmo, porque não é dócil. Quantas vezes já foi dito a mesma coisa? Faz assim, faz assado. Aí eu vou perguntar agora para o padre, para ver o que o padre diz. Aí eu vou perguntar, não, perguntei para o padre Guto, agora eu vou perguntar para o padre Toninho, que vai que ele pensa diferente. Ah, mas e se o bispo? E nós vamos enrolando, porque não estamos prontos, porque não queremos deixar, porque é mais cômodo ficar ali, naquele lugar, daquele que murmura, porque talvez a única coisa que tenha é a sua própria murmuração. Você já se perdeu tanto de você, que a única coisa que você se recorda de você são as suas lamúrias, as suas lamentações, de tão sem sentido que a sua vida está, porque você se colocou como centro, como protagonista. É claro que é duro aquilo que eu estou falando, sem dúvida,
mas isso serve para todos nós, porque nós precisamos, meus irmãos, saber olhar para a nossa vida e fazer uma leitura da realidade da nossa vida, porque o caminho espiritual não é este monte de espiritualidade que nós vamos fazendo isso ou aquilo, não, mas tem um caminhar que passa pela disposição de se colocar em caminho, que passa por uma decisão, porque nós precisamos se decidir, e este se decidir me coloca a serviço. E é por isso que Nossa Senhora, diante de toda aquela grandeza que está vivendo, ela não pensa assim, mas ela vai por uma estrada para encontrar aquela que precisava do seu auxílio, e dando auxílio a Isabel, indo ao seu encontro, Maria leva a alegria a Isabel, mas também acolhe de Isabel a alegria da confirmação da beleza e da grandeza de Deus na sua vida. É um caminho que todos nós precisamos fazer. Quando nós fazemos este caminho, aí sim nós estamos prontos para dizer assim: o Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor disse. Aqui na primeira leitura nós encontramos justamente São Paulo que ele vai dizer que à noite ele teve uma visão. Com certeza ele estava em oração, mas não é que ele estava ali, uma vida de oração, e ali ele tem uma visão, e nessa visão o Senhor diz: não temas, continue a falar e não cales, porque eu estou contigo, ninguém te porá a mão para fazer mal. Isso é uma palavra muito forte. Nós muitas vezes achamos que tudo que os outros fazem cai em cima de nós. Porque eu não estou bem, é inveja. Porque não sei o que, é porque aquela fulana não gosta de mim, ela deve ter feito um trabalho para mim. E nós, ao invés de crescermos num caminho de confiança em Deus, nós ficamos rodopiando, acreditando nas coisas que os outros que não nos querem bem estão fazendo. Perdemos tempo, não crescemos. Mas fulano fez. Que tenha feito, ainda que tenha feito, o Senhor diz: não temas, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Mas nem um fio, diz a palavra, de cabelo que cai na nossa cabeça não o faz sem a permissão de Deus. E se Deus permite, é para quê? Para tirar um bem maior. Eu não estou dizendo que você precisa se conformar com todas as dificuldades da sua vida, não é isso. Mas o maior milagre é quando nós somos capazes de nos deixar modelar pela mão de Deus. O Senhor cura, vai curar esta noite? Vai, por intercessão de Nossa Senhora, que não deixa ninguém sem as suas graças. Mas nós precisamos entender que não é esse o caminho que nos é proposto, é um caminho de santidade, e que se o Senhor cura, Ele cura para algo, não é para o seu bem-estar, para o seu bem-prazer, porque eu quero um emprego maravilhoso. Para quê? Para ficar depois fazendo shopping, não é para gastar com quem precisa. Eu quero não sei o quê. Para quê? Porque eu. Todos aqueles que o Senhor cura no Evangelho têm uma motivação, e uma motivação que vai além de si mesmo. Meu irmão, o que eu estou querendo dizer é que o Senhor, Ele opera na sua vida sim, de muitas formas, de formas ilimitadas, mas que aquilo que Ele faz por ti é para que você seja mais dele, para que você seja aquele que anuncia, para que você não se cale, porque Ele vai dizer aqui ainda: nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei: é Tietê, Jesus, é Tietê. Nessa cidade há um povo numeroso que me pertence, e este povo precisa ouvir a palavra de Deus.
Esse povo precisa conhecer essa palavra de Deus, mas ele vai conhecer quando? Quando nós estivermos vivendo. Enquanto nós estamos brigando pelas picuinhas das coisas, enquanto nós estamos aqui preocupados com coisas que são secundárias, fica complicado disso acontecer. Paulo, ele está lá na sua dificuldade, e no meio da dificuldade, ele não está se lamentando, ele está se colocando em oração. Esses dias, em outra passagem, ele estava na prisão, e na prisão estava rezando, as portas se abriram. Meus irmãos, não é na nossa força, não é na nossa força, não é na nossa vontade, é na vontade de Deus. Nossa Senhora, ela nos ensina isso. Hoje nós começamos a novena de Pentecostes, e nesta novena de Pentecostes, esses 9 dias de preparação que nós estamos fazendo, iniciar com Nossa Senhora é uma alegria para nós, porque ela em tudo, porque vai dizer o anjo, ela é cheia, ela é plena, ou seja, não existe nenhum espaço em Nossa Senhora, na sua vida, que não seja cheio do Espírito Santo. Em nós a pergunta é o contrário, né? Qual é o espaço que já está cheio do Espírito Santo? Agora, uma coisa é certa, o Espírito Santo está em nós. Ele está em nós somos batizados, Ele está em nós. O que precisa é permitir com que esse Espírito Santo atue. E só quando Ele atuar é que nós vamos entender e acolher aquilo que Jesus disse. Era necessário que eu fosse, para que vocês pudessem experimentar desta tamanha alegria, a qual o Senhor agora se torna presente de uma maneira invisível. Eu não vejo, mas Ele está. Ele está. Eu não vejo, mas pelo caminho da fé eu posso caminhar seguro, porque é Ele quem me conduz. Peçamos a Deus esta graça. Hoje, talvez a primeira cura que nós precisamos pedir é a cura do nosso coração. Mais uma vez, a cura do nosso coração, para que nós possamos deixar um pouco de lado as historietas da nossa vida e possamos colocar os nossos olhos na grande história da nossa vida que o Senhor, Ele quer compor.